Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, com renovada alegria e desde já convidando-lhes para mais uma reflexão sobre a nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa noite para todos nós. O cenário é perfeito. Um campo verde, relva macia, leve odor de lavanda no ar. O zimbório celestial abriga brilhantes estrelas que parecem pingos de ouro salpicados no céu. As criaturas assentadas no colo imaginário de Deus, olhos voltados à imensidão do universo, ouvem com suave nitidez a voz do Galileu abençoado a dizer-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sim, meus amigos, esse é o nosso tema de hoje. Eu sou a luz do mundo. Fechemos nossos olhos, então, aguçemos nossa audição às notas melodiosas que acalmam o coração e a mente e deixemos-nos viajar nessa narrativa evangélica que a nós chega como um presente de Natal. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: quando o nosso mestre afirmou ser a luz do mundo, por certo usava de um grande simbolismo há muito conhecido pelo seu povo, considerando ser a luz a primeira obra da criação, cujo objetivo era combater as trevas que representavam o mal e a morte. Todos podemos perguntar: para que serve a luz? E todos diremos em resposta: para iluminar, claro. Mas observe que a luz é modesta e humilde, pois ela sempre serve aos outros e nunca a si mesma. Como diz lá o saudoso Carlos Pastorino em sua obra Sabedoria do Evangelho, volume 2, falando exatamente sobre a luz, sem pretensão, sem orgulho, mas também sem falsa humildade. Deve iluminar naturalmente por função própria. Este é o papel, o objetivo da luz. Mas eu queria chamar a atenção que quando nós lemos a passagem evangélica, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, nós precisamos prestar atenção na expressão-chave que vai ensejar a nossa reflexão. Que expressão-chave é essa? Quem me segue. Sim, porque, sendo a luz do mundo, sua função como a luz física é iluminar o caminho das criaturas, evidentemente que Jesus, a luz do mundo, ilumina o nosso caminho. Ora, quando estamos caminhando numa noite escura, com um grupo de pessoas, e somente uma dessas pessoas tem a lanterna, todo o resto do grupo vai atrás dela, seguindo-a, pois ela está iluminando o caminho a ser seguido. Assim também, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, a expressão-chave é quem me segue. Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Então, partindo dessa premissa, nós fomos encontrar no capítulo 166 da obra Fonte Viva, Lava Mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier. Esse capítulo 166 é intitulado Sigamo-lo. E nele, o benfeitor Emmanuel faz uma série de advertências acerca daqueles que falam em Jesus e daqueles que imitam Jesus, já que ele nos foi apresentado como modelo e guia para cada um de nós. Falar em Jesus é fácil, imitar Jesus talvez dê muito trabalho. O nosso querido Emmanuel inicia dizendo: há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Admira a glória do Cristo, fala sobre os feitos do Cristo, enaltece o Cristo, louva o Cristo, mas na hora de agir conforme o Cristo ensinou, muitas criaturas não conseguem. Não basta ficar na admiração e no recitatório das petições vazias de sentido prático. Porque Jesus é isso, Jesus é aquilo, o Mestre é maravilhoso. E de concreto mesmo, que é imitar o Cristo, nada. Ficamos no discurso e esquecemos a prática. Mas segue o Emmanuel. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Olha que interessante. Quantos se julgam donos da verdade do Cristo e em nome dele, muitas vezes, querem impor o seu evangelho, esquecendo que esses mesmos que estão fazendo esse proselitismo religioso ainda não conseguem dar testemunho do evangelho que tanto apregoam. Nós muitas vezes sabemos o evangelho de cor e salteado, mas quando chega na hora da prova prática, nós temos dificuldade. Por quê? Porque o evangelho não foi para ser recitado. O evangelho foi para ser testemunhado através das ações concretas, que evidenciam fundamentalmente o amor a Deus e o amor ao próximo, as duas lições básicas que Jesus deixou para nós. Segue o Emmanuel dizendo: há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Vai inclusive na contramão do princípio básico da nossa doutrina, que é de uma fé raciocinada. Então, de novo, o benfeitor está advertindo para esta fé cega e inoperante. Mas ele prossegue dizendo: há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Confiança pede ação. Ação efetiva em favor do próximo, em favor de si mesmo. Quantos desejam algo e dizem confiar que o Mestre vai atendê-lo, mas não move uma palha em favor de si mesmo? Bênção só vem para quem trabalha, que seria uma injustiça se viesse para quem apenas fica no discurso, na retórica religiosa. Segue o Emmanuel. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Essa orientação complementa a anterior, quando ele disse: há quem confie no Divino Mestre. Espero, mas de concreto não faço nada. E, aliás, como demora a aparecer, a chegar a manifestação que eu tanto espero, eu entro no processo de ansiedade, eu e qualquer um que assim agir. Diz ainda o Emmanuel: há quem louve o Salvador.
Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. Eu achei essa observação dele perfeita. Lembrei de uma canção católica que diz: eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. E daí? O que se segue depois desse louvor? Qual a ação concreta? Jesus está aí, é a luz do mundo, está iluminando o caminho da gente. O benfeitor do Chico afirma: a palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. O problema é saber, você já está afeiçoado ao Evangelho? Eu já estou afeiçoado ao Evangelho? Lembre que a afeição é sentimento amoroso. A afeição é uma inclinação que exige vontade com tomada de decisão firme. É adesão plena. E o Emmanuel encerra dizendo: procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Seguir-lhe os passos é pautar a existência no seu evangelho de amor e libertação. Nada além disso, simplesmente isso. O espírito Casimiro Cunha, lá na obra Antologia Mediúnica do Natal, ele tem um ensinamento que eu achei muito interessante, um conselho prático. Ele diz: se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvide acender a luz do Evangelho em casa. Eu considerei o conselho melhor impossível. Sim, porque a realização do Evangelho em casa é você deixar uma luz permanentemente no seu lar, protegendo, orientando, esclarecendo, consolando inclusive aqueles irmãos espirituais em estado de dor e sofrimento que comparecem no evangelho que realizamos em nossa casa. Sim, eles vêm, tanto quanto os espíritos familiares, os espíritos amigos, os nossos benfeitores. Sim, eles vêm, porque eles também estão necessitados. Então, o evangelho no lar é uma luz, e uma luz forte e poderosa. O saudoso Richard Simonetti, lá na página 62 da sua obra A Voz do Monte, ele diz: somente o Evangelho é a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Valoriza a própria vida. Somente o Evangelho. Então você vê, meu amigo, minha amiga, a importância da realização do Evangelho no lar, diariamente. Diariamente. Ah, mas eu não tenho condições. Busque uma hora que seja propícia. Se não puderem estar todos, que estejam aqueles que estiverem disponíveis, mas faça. Não deixe de fazer. Podemos imaginar que essa iluminação que o Evangelho no lar provoca, né? Eu sou a luz do mundo presente na sua casa, atende o que diz aquela canção espírita intitulada Quanta Luz. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Perfeito. O Evangelho no Lar produz exatamente isso. Parafraseando
o filme de 1997 com Jack Nicholson e a Helen Hunt. Melhor? Impossível. Queridos amigos, quando as comemorações natalinas anunciam a hora do grande balanço de tudo que fizemos, dessa auditoria interior que precisamos e vamos realizar com vistas ao próximo ano de 2026, eu fui buscar no capítulo 146 da obra Vinha de Luz o aconselhamento final para a nossa reflexão. Que lá o Emmanuel diz: quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara, com honestidade imparcial, se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum. Perfeito. Perfeito. Nossa mensagem natalina, em meu nome, em nome de minha família, diz que o Natal é de Jesus, mas o renascimento é nosso. Força, fé e coragem ante os desafios. Humildade nas vitórias alcançadas. Senso crítico nas escolhas. E para 2026? Que Ele nos encontre fortalecidos na fé, reluzentes de esperança, executores do Evangelho de Jesus, simples, bondosos e serenos, no divino concerto do bem, em perfeita harmonia e paz com a própria consciência. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas, do comparecimento de vocês durante todo esse ano de 2025, eu despeço-me desejoso de poder revê-los em 2026. Um Santo Natal e um super Ano Novo para todos. Forte abraço!